Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo. Vou falar, se eu não vou fazer nenhum monólogo de introdução a qual vocês com certeza estão habituados, é porque hoje tenho dois convidados que eu acredito que nos vão debitar aqui o latim suficiente para tentarmos pelo menos entender as suas opiniões relativamente a alguns dos nossos assuntos. Mas o tema deste mês, lá está, tem sido o tal equinócio. Equinócio, que são a conjunção de duas palavras gregas, ecos e nox, que significa noites iguais. E nós sabemos que as noites não são de facto iguais aos dias, mas porque estamos na primavera, assumimos que sim, porque começou a primavera agora aqui no nosso hemisfério norte. E porquê é que eu falo em igualdade? Porque, por incrível que pareça, Portugal continua a querer combater no ranking dos primeiros pontos relativamente ao ridículo. Vamos falar um bocado de estátuas, vamos falar de barcos que metem água, vamos falar de barcos que chegaram cá sem baterias e vamos falar de algumas estátuas que foram consideradas obras-prima. Sei lá, talvez como a Pietà do Miguel Ângelo ou a Capela Sistina, o teto da Capela Sistina. E são meus convidados de hoje. Dois fundadores e membros da Oficina da Liberdade, e é bom dizer este nome, Oficina da Liberdade, porque é aqui, nesta Liberdade, que eles vêm comentar alguns destes temas. O Telmo Fernandes, que já não é uma estreia, mas é a segunda vez que está connosco, deve ser das pessoas com uma das agendas mais preenchidas e mais difícil de trazer até aqui, porque também vem da cidade invicta, portanto não se torna tão fácil. E também o Manuel Pinheiro, que é uma estreia em absoluto. Espero que não se deixe intimidar pelo Telmo. Ali à mesa, no café, ele quis monopolizar a conversa. Já nos conhecemos há bastante tempo. Sim, há mais de 20? Não, 20 também não, mas uns 6 anos, pelo menos. Isso é muito tempo. Calma. Olha, e começando de facto nesta questão do ridículo, não há como não mencionar esta estátua que foi inaugurada, a estátua de António Guterres em Vizela. Eu, de facto, pensei que António Guterres tinha nascido em Vizela e que era um dos filhos pródigos da cidade, mas não foi isso que aconteceu. Mas há outros pormenores também que são caricatos. Sim, eu gostei bastante da notícia e, aliás, até há uns dias fiz uma crónica sobre isso. Não, aparentemente o povo de Vizela queria agradecer os préstimos do nosso ex-primeiro-ministro pela sua defesa da subida, se é que é subida, mas da passagem, pelo menos, de Vizela Concelho e por ocasião do 25º aniversário de Vizela ser efetivamente Concelho, enfim, prestaram-lhe essa homenagem com uma estátua de bronze. Ele parece que não queria, pelo menos disse que não merecia, mas depois aceitou que essa estátua fosse feita. O curioso é que, e isso eu referia nessa crónica, é que a estátua foi mandada produzir, obviamente pela Câmara Municipal, mas foi por ajuste direto a uma empresa, nem sequer diretamente a um escultor, mas a uma empresa que, curiosamente, tem sócios que são também autarcas socialistas, o que é curioso. E o dinheiro que gastaram nesta obra-prima, como assim classificou o Presidente da Câmara local, foi de 89.980 euros. E, portanto, nos tempos que correm, o Presidente da Câmara justificou com a subida dos preços dos metais e com a inflação em geral. O bronze está pesado. Exatamente. E, portanto, achou perfeitamente em linha com o preço, o gasto da Câmara nesta obra, perfeitamente em linha com, enfim, os gastos que são normais. Então, eu ouvi essa tua crónica, mas deixa-me lançar aqui um dado adicional, ou talvez não seja dado, algo que me surpreendeu, foi a presença do Ministro da
pressão interna. Sim, quer dizer, normalmente os socialistas gostam de andar sempre juntos, não é? O ministro terá, enfim, também faz parte de alguma elite, enfim, do Norte e, portanto, terá sentido que havia que não deixar desacompanhado o seu colega autarca socialista. Enfim, não sei se a ocasião será tão relevante do ponto de vista nacional para a presença de um membro do governo. Enfim, não é isso, com franqueza, que me preocupa mais. O que me preocupa mais é, de facto, o gasto com dinheiro, enfim, que acaba por ser de todos os contribuintes, numa coisa que, primeiro, acho eu, muito mal conseguida. Se escultura se trata, enfim, diria que é de gosto duvidoso, mas não me parece que seja Eu acho que ele sai favorecido, porque ele não tem 2 metros de altura. Sim. Certeza. Pelo menos a estátua tem 2 metros. E, enfim, quem lá passar agora... 400 quilos, não sei se chega a ter esse peso, mas também estavam lá muitos vizelenses a bater palmas à inauguração desta estátua. E, obviamente, eu queria perguntar aqui ao Manuel Pinheiro, é que numa situação em que o país vive o que vive, 20 anos de confinamento económico, ver autarcas a fazer este tipo de homenagens, a utilizar o dinheiro desta forma, não dá uma má indicação para os restantes portugueses? Sem dúvida. Declaração de interesse, gosto imenso de Vizela. É uma terra que tem uma ótima gastronomia e vinhos, onde vou com frequência. Mas eu acho que tocou no ponto certo. Quando nós pensamos que no país há 1 milhão de pessoas que não têm médico de família, e desse 1 milhão certamente muitos estão em Vizela, e pergunta-se, os vizelenses preferiam resolver este problema ou ter a estátua? Ou ter melhor transportes públicos para Guimarães ou ter a estátua? Há uma falta de foco que me leva a perguntar se, em algumas circunstâncias, de facto, o Estado não tem meios a mais e depois não sabe muito bem o que lhes fazer. E nós devíamos ser muito mais focados. Vizela é uma terra fantástica, precisa de muita coisa, precisa de reter jovens, precisa de trazer gente dir-me-ão, 80 mil euros no orçamento da Câmara não é assim muito, mas é o princípio e ele repete-se diariamente. Nós vínhamos a falar sobre... quase 90. 90 mil euros. Vínhamos a falar sobre aquela obra que se colocou em Matosinhos em frente ao mar, que não sei bem porque é que está ali, também custou 300 mil, e podíamos ir pelo país fora. E nós precisamos muito mais que as pessoas não esperem 4 horas numa... urgência, precisamos muito mais que haja professores na escola e que tenham condições dignas e que haja aulas para as famílias não estarem preocupadas a ter as crianças em casa. Ou seja, o Estado, que é muito importante, nós não queremos acabar com o Estado, queremos é que o Estado cumpra as suas funções e para isso deve focar-se naquilo que é essencial. Isto é fogotório, estava lá muita gente, estava com certeza, mas quer dizer, 15 dias antes do 25 de Abril, Marcelo Caetano também teve muita gente do Estádio Nacional, portanto, há sempre muita gente para aplaudir, mas quem gera tem que ter uma cabeça mais fria e tem que perceber que estas coisas não são o essencial. E já nem falo do aspecto da estátua e dos 400 quilos, que manifestamente de peso político o engenheiro António Guterres não tem, nem hoje tem, aliás, se calhar menos nas funções que está a desempenhar. Depende, mas... se ele ainda estivesse com a lama do pântano, podia ser que chegasse aos 400 E um pormenor, quer dizer, aquilo foi apresentado, toda esta cerimónia, como tendo uma grande envolvência e sendo aplaudida pelo povo em geral, e isso foi, portanto, transpareceu para o público em geral que todos os vizelenses estavam de acordo com esta iniciativa. Mas depois da nota, enfim, pelo menos de se tornar público o custo da respectiva obra, já havia referências na imprensa e até local de que a coisa já foi bastante contestada, desde logo, e olha localmente. Que acho que não é a primeira estátua desta empresa ou deste artista. Não, essa empresa eu tive o cuidado de verificar no portal base, enfim, não faço a mínima ideia de quais foram os critérios que foram utilizados. E, portanto, artísticos, com certeza. Artísticos ou outros. O que faço notar, e enfim, é legítima a pergunta, não creio, ou pelo menos não tenho elementos para afirmar que seja algum ilícito ou de qualquer género, mas curiosamente dos 19 contratos públicos que essa empresa tem, a maior parte foram adjudicadas diretamente, houve 2 ou 3 por consulta prévia, mas o curioso é que foram, desses 19 contratos, 17 feitos com a Câmara Municipal de Vizela. Enfim, é curioso.
É só uma questão de percentagens. Bem, olhando, e uma vez estamos a falar, o Manuel tocou aqui em algo que é importante. Um país como Portugal, com a economia como a nossa, nós devíamos ser muito mais eficazes. Ou seja, e desculpem a generalização, mas cada euro devia valer mesmo um euro, devia ser utilizado da melhor forma. Mas aquilo que vamos ouvindo ultimamente é a tentativa do Estado começar a interferir na economia, nomeadamente através daquilo que são a congelação de preços ou limitação de margens de lucro. Nós entendemos o contexto atual, okay? de dificuldade económica, mas será legítimo para um Estado que não é eficaz com o dinheiro que os contribuintes lhe dão exigir ao privado que o seja e querer inclusive imiscuir-se na gestão da atividade privada? Deixe-me começar por citar um dirigente socialista que faz aqui todo sentido. Adalberto Campos Fernandes foi o anterior ministro, antes de Marta Temido, foi ministro da Saúde. E escreveu precisamente hoje, neste dia que estamos a conversar, o seguinte, que é preciso perceber se os fundos que estão a ser investidos na saúde, que já ultrapassam aquilo que é a média europeia de vários dos nossos parceiros, estão a ser bem investidos ou se estão a ser mal investidos e, portanto, se há desperdícios e que desperdícios é que há e, naturalmente, cortá-los. Portanto, é dentro do próprio Partido Socialista, de pessoas com a maior qualificação, que isso se põe em causa. E, portanto, isto é o Estado a gerir o seu próprio orçamento, o orçamento que nos vem buscar a nós, contribuintes. O outro ponto que coloca é o dos privados e de saber como é que os privados respondem. Eu julgo que, salvo circunstâncias que de guerra, de uma situação de um terremoto, uma coisa qualquer excepcional, não há justificação nenhuma para o Estado intervir dessa forma, porque nós temos que nos focar no essencial. O essencial é que as pessoas consigam adquirir os bens que precisam para o seu dia-a-dia. E, portanto, precisam ter rendimento, é preciso que... E repare, todos nós sabemos o que se passou este ano, que os preços subiram mais que os salários. Portanto, é preciso fazer alguma coisa, seja na parte salarial, seja na parte fiscal, que é essencial. Nós pagamos... Os nossos amigos do Luxemburgo têm o salário mínimo de 2.300 euros. É o salário no qual não se paga praticamente IRS, é o salário mínimo. Aqui, quem receba 2.300 euros não só é rico, mas paga uma fortuna de impostos. Portanto, não era nada mau debater o IRS e debater como muitos desses nossos escalões de famílias que têm rendimentos mais baixos deviam ter menos IRS. E depois, para baixar os preços, é preciso fomentar a concorrência. No mercado de habitação é preciso que haja mais casas disponíveis para haver mais concorrência, para que os senhorios tenham um incentivo para baixar, porque senão não tem. Havendo poucas casas, naturalmente o mercado sobe. E no que se fala no resto, na alimentação, transportes, etc., a regra é sempre a mesma. O que é que o Estado precisa de fazer? Fazer o menos possível e intervir apenas onde seja para libertar a concorrência, trazendo mais gente para o negócio, naturalmente que os preços são de descer. E parece-me que esse é o caminho, não é o caminho oposto, porque tabelando, repare, se isto há um bocado ridículo, porque nós estamos numa situação difícil para milhares de famílias e o Governo anda a alimentar a guerra das cebolas. Nós não estamos na guerra das cebolas, as cebolas não são o problema de Portugal. O problema de Portugal é muito mais profundo, os nossos desafios são muito mais profundos. Ainda bem que mencionas as cebolas, daqui a pouco já vou mencionar, eu vou conversar um bocado contigo sobre aquilo que é também a disparidade entre o preço do produtor e daquilo que se vê depois nas prateleiras da grande distribuição. Mas o Estado criou, ou penso que já existia qualquer coisa, um observatório, era como as fundições, aliás, fundações que há para aí, para a regulação dos preços. E não sei se está debaixo da tutela de Maria do Céu Albuquerque, que é a Ministra da Agricultura, e não sei o que é que ela eventualmente conhecerá relativamente a preços do mercado, porque de tudo e mais alguma coisa, não só... Sim, quer dizer, sim, a Ministra da Agricultura e essa área é ali mais da especialidade do Manuel Pinheiro, que falará com certeza sobre esse aspecto. Mas sim, parece que a Ministra resolveu recriar algo que já existia e que aparentemente era de utilidade nula, porque se já existia um observatório de preços... não precisa desta... Sim, e não era a observação dos preços que vai ter algum efeito para baixar aquilo que nos custa comprar os bens nos supermercados e nas lojas. Mas está bem visto o conceito de observatório, porque nesta questão dos preços, das margens, dos lucros, etc., e da inflação,
O que eu acho é que há uma falta de definição de conceitos. Porque os preços... O que é que são os preços? Os preços são meros sinais. É como se nós, para controlar a febre, quiséssemos... Enfim, deixássemos de usar um termómetro. Aqui com os preços é a mesma coisa. Se nós tabelarmos os preços, dissermos que os preços não sobem a partir de um determinado montante, digamos, a doença está subjacente a isso. Os preços são só sinais, são aquilo que é visível do que está por trás. E, portanto, nunca é a solução a gente deixar de usar o termómetro para baixar a febre, assim como não é a solução a gente não deixar os preços subir. Eu recordo da minha mãe ou a minha avó, por exemplo, pôr a mão na testa e dizer, estás com temperatura. Não sabia qual era a temperatura. Lá vinha o termómetro para definir, de facto, a temperatura. Mas, olha, não achas algo irónico que seja, de facto, Maria do Céu Albuquerque agora, digamos, a olhar para preços? Porque eu penso que ela teve algumas intervenções relativamente a umas oliveiras compradas em 2013, enquanto estava na Câmara Municipal de Abrantes, onde ela dizia que era o valor daquelas oliveiras centenárias e que estava a um bom preço no mercado. Sim, quer dizer, cada um valoriza aquilo que tem de forma diferente e, portanto, imagino que ela, desse ponto de vista, tenha uma perspectiva um bocadinho enviesada, se calhar. Também comprado a um secretário de Estado socialista. Ou que nos volta ao tema da estátua, não é? E deles andarem Mas será mera coincidência, não digo o contrário. Mas sim, quer dizer, a atual ministra, enfim, tem sido alvo de alguma atenção, sobretudo pelo seu histórico enquanto autarca, e parece que deixou um lastro, de facto, com algumas curiosidades. Mas ainda antes de irmos abordar a agricultura aqui com o Manuel, deixa-me dizer-te outra coisa. Tu apresentas também alguma preocupação relativamente a partidos situados à direita, digamos, no plenário, sobre aquilo que eles entendem sobre a política de preços. Nomeadamente, já tinhas feito algumas intervenções relativamente ao PSD e agora o Chega apareceu, creio que a semana passada, a querer limitar as margens de lucro a 15% em alguma coisa que eu não me recordo. Acho que sim. Quer dizer, chamar ao Chega um partido de direita é um bocadinho, enfim, esticar a corda, digamos assim, porque, na verdade, o Chega é um partido, tem-se revelado um partido muito estatista, não é? E, portanto, não é aquela direita, se quiserem, conservadora, de limitação do âmbito do papel do Estado, etc. Pelos vistos, o Chega procura ultrapassar até o Bloco pela esquerda, pela própria esquerda, e o que deixa de ser curioso. Mas o Chega e esta proposta de limitação das que eles terão entendido ser a margem de lucro, não sei bem o que é que eles entendem que é isso, mas é um bocadinho mais do que doutrinária ou ideológica, é muito típica do Chega, que é um oportunismo político, não é? Portanto, o Chega terá sentido que, e aí reconheço que terá tido um bom feeling, a esmagadora maioria das pessoas entende que o facto de nós pagarmos muito dinheiro pelos produtos que consumimos todos os dias, nomeadamente os bens alimentares, que é o que mais efeito tem na nossa vida mais imediata, é resultado, por um lado, da ganância dos grandes empresários, e às vezes até lhes chamam aos supermercados os macieiros, em tom depreciativo, etc., e que o Estado tem de resolver esse problema. Mas, como disse há pouco, os preços são apenas um sintoma e não é a doença. Mas o Chega terá, com certeza, tido vontade de colher louros políticos com essa proposta. E o PSD? O PSD, não sei exatamente o que pensa sobre o assunto. Há vários Depende de quem fala, não é?
Enfim, acho que sim. Com franqueza, não sei, acho que não chegou ao ponto de propor tal coisa como ao Chega, limitação dos preços, ou o que seja. Eu vi que destacaram um EIJinha para comentar estes temas há dias, e quando lhe perguntaram, ou quando ele foi perguntado sobre se o PSD eventualmente acharia, enfim, razoável ou até necessário essa limitação das margens de lucro, nomeadamente da distribuição alimentar, ele foi muito esquivo e muito pouco assertivo na resposta, e deu margem para que sim, que podia estar... Ou seja, o PSD nem não, nem sim, parece que fica um bocado aí em cima da cerca. Isto tem imenso a ver até com o nome deste programa que aqui nos juntou. Se nós formos pelas ruas fora perguntar às pessoas o que o PSD pensa sobre, neste caso, os preços, ou outro qualquer assunto. Mas a pergunta-chave é o que é que o PSD pensa sobre, a maior parte das pessoas não sabem responder a essa pergunta. E isso ajuda-nos a perceber porque é que o PSD nas sondagens não está a subir como seria natural face ao Partido Socialista e um governo que estão com enormes dificuldades, mesmo dentro do seu próprio campo com muitas dificuldades. E, portanto, eu acho, na sequência disto, quer dizer, só há uma alternativa vencedora se as pessoas souberem qual é a proposta alternativa. E manifestamente não sabem. Eu não sei responder à pergunta o que é que o PSD pensa exatamente sobre esta questão dos preços dos bens alimentares. Com sinceridade, e sigo as notícias Manuel, diariamente. Algo que o povo tem falado ao longo dos anos também é com dirigentes associativos das diversas representantes da agricultura em Portugal. E uma das coisas que eu ouço com muita frequência é que, de facto, o produtor vende a um determinado preço e custa-lhe muito depois olhar para as prateleiras e ver o preço final daqueles produtos. Como é que tu consegues explicar esta discrepância de preço e porque é que está tão afastado o produtor, se calhar, da prateleira dos super ou hipermercados? Isso é verdade. Eu tenho trabalhado no setor agrícola toda a minha vida e o que disseste é exatamente verdade. Nos produtores agrícolas, na pecuária, no leite, os produtores de leite ficam surpreendidos e sofrem muito porque estiveram anos e anos a perder dinheiro e vem depois o leite ser vendido muito mais caro. Há aí uma série de fatores que se juntam. Por um lado, os produtores são pequenos, o movimento associativo tem que ser mais forte. Por exemplo, no oeste ou norte de Lisboa, na Pera Rocha, há um movimento associativo forte que consegue exportar, que consegue colocar nas grandes superfícies, mas isso não existe em todo o país. No setor do vinho existem algumas adegas cooperativas que fazem essa função. Mas o associativismo é fundamental, porque os compradores dos supermercados são muito poucos, são meia dúzia de pessoas. E os produtores são dezenas de milhares, em alguns casos centenas de milhares. E, portanto, o associativismo é fundamental. Não é verdadeiramente possível as pessoas das cidades comprarem os seus produtos aos agricultores. Algumas poderão, mas muito poucas. Um agricultor, quando vai colher as uvas ou a maçã, ou seja o que for, precisa de a vender nas semanas seguintes. Não tem instalações de frio, não tem condições para manter o produto durante muito tempo e, portanto, não é possível vender diretamente. Voltamos ao associativismo. É preciso criar marcas e criar valor. Este é o problema do leite em Portugal. O leite em Portugal é muito eficaz a produzir, mas não tem sabido criar valor de tal forma com iogurtes, com queijos, com outros produtos que gerem mais valor para a cadeia. Tu recordas-te do problema que foi quando a Parmalat entrou em Portugal? Absolutamente. Já eras nascido, eu sou o mais velho aqui na Absolutamente, mesa. sim. Okay. Os produtores de leite têm tido uma vida dificílima, com normas ambientais cada vez mais exigentes. Nos últimos anos, com custos de energia, com custos dos fatores de produção muito mais elevados. E com um mercado que toma o leite como um produto branco, como, digamos, uma commodity, um produto que é vendido a um preço standard pela Europa fora. Em alguns casos, em Portugal, uma política de subsídios errada, por exemplo, uma política que é mais generosa para os nossos amigos dos Açores e menos para os nossos amigos do continente e, portanto, gera distorções de concorrência. E tudo isso faz com que, naturalmente, quando vamos chegar às grandes superfícies, os produtores têm muito pouco poder e nós, quando vamos comprar à prateleira, os produtos estão a preços que são muito diferentes daquele que o agricultor produziu. Um produtor de uva em Portugal recebe 30, 40, 50 cêntimos e nós, se formos comprar agora uvas para o jantar, elas estão a 2,5 € na prateleira.
Mas isto não é uma questão... A margem não está ali, não está naquele supermercado em concreto. A margem está ao longo de toda essa fileira. Ou seja, é preciso, isso sempre, que haja mais concorrência entre os retalhistas, é preciso que haja supermercados que estejam em concorrência com eles, entre eles, mas se fosse verdade que os supermercados estavam a ficar com a margem toda, então nós íamos a uma loja de bairro e era sempre mais barato. E infelizmente não é assim. Mas tem havido setores, aliás, tem havido subsetores dentro do setor da agricultura que têm apresentado, de facto, casos de sucesso. Eu tenho que dizer, eu creio que o vinho é um caso de sucesso em Portugal, porque, lá está, um dos produtos finais empurra a cadeia de valor e creio que vocês falavam há pouco da pera rocha. Exatamente. Não é? Este tipo de associativismo deveria, de facto, ser fomentado, ou seja, deviam ser os próprios produtores a tentar juntar-se e criar este pontapé de saída à cadeia. Sem dúvida. É preciso ter uma dimensão nos produtores que seja correspondente à dimensão nos compradores, senão a negociação é desequilibrada. E associando-se ganham essa dimensão. É preciso calibrar a fruta. Nós, quando vamos a uma loja, vemos a fruta toda bonita e toda do mesmo tamanho, e ela não nasceu assim. Exatamente. Houve um imenso custo que foi calibrá-la, foi selecionar. A fruta não vai para o lixo, uma vai para fazer frutas embaladas, outra vai para ser vendida tal como nós a compramos. E, portanto, há um imenso processo aí que os produtores não podem fazer e que podem fazer associados. E tem que corresponder a algumas normas europeias, por exemplo, de inspeção, de qualidade, de tempo de frio ou não, ou seja, há uma série de exigências que acabam por tornar o custo, ou seja, a saída do produtor até a chegada à mesa, alarga-se o tempo? Absolutamente. Por exemplo, nós não nos damos conta de que é possível manter a fruta em grandes armazéns, em frio e sem oxigénio, durante meses em ótimas condições e ela chega-nos fresca. Mas isso são custos que as tais associações, as tais cooperativas ou empresas privadas têm e que permitem estender e, portanto, acabar com aquele pico de produção. No vinho há um ou dois pontos importantes. Um foi a criação de marcas e regiões demarcadas, ou seja, existe algo em que o consumidor se pode agarrar para ir atrás daquele vinho, um vinho de Lisboa, um vinho do Dão, um vinho do Alentejo, um vinho verde, etc. O vinho do Porto, que é a região mais antiga do mundo. E houve um esforço de exportação que está a correr muito bem. Portugal exporta quase 1.000 milhões de euros de vinho e isso é muito importante. Mas para isso é preciso escala, precisamente. Nesta semana em que estamos aqui a falar, houve uma grande feira mundial de vinhos na Alemanha, do Düsseldorf, em que estiveram centenas de produtores portugueses prontos para exportar e a fazer contratos. E, portanto, é preciso ganhar dimensão nisso. Curiosamente, e isto é um ponto que acho que merece alguma reflexão, os setores mais competitivos da agricultura portuguesa são os que têm menos subsídios. Os setores que estão mais dependentes dos subsídios ao rendimento e dos subsídios que se prolongam são menos competitivos e os mais competitivos, como estes que estamos aqui a falar, são setores que têm apoios ao investimento, mas não apoios ao rendimento. Porque quando dás um apoio ao rendimento, dás menos incentivo para a pessoa pedalar no sentido de ter sucesso. E, portanto, isso leva-nos a um outro ponto, falaram da Ministra da Agricultura, que é a forma como Portugal gera os fundos comunitários, deve geri-los mais para apoiar os investimentos e muito menos para apoiar o rendimento. Nós queremos que os agricultores tenham sucesso pela sua atividade agrícola e não pela sua capacidade de fazerem candidaturas para receber esses subsídios. Mas já percebi porque é que o trouxeste. Exatamente. Ele fala tudo, não é? E com grande propriedade. Mas eu gostava de voltar enfim, o tema dos apoios e subsídios europeus é interessante. Mas gostava de voltar um bocadinho atrás. Enfim, eu não tenho nenhum contrato nem nenhuma razão para defender a grande distribuição alimentar, mas parecemos da conversa, eventualmente para o nosso público, para a nossa audiência, que poderemos ser vistos como estando a desvalorizar o trabalho e o valor que a própria distribuição aporta aos produtos. Não é? Portanto, vamos lá ver. A grande distribuição tem um papel social importantíssimo, sobretudo para as pessoas com menos rendimentos. Curioso, porque as pessoas com menos recursos, que têm de estar horas a trabalhar, estão, enfim, condicionadas pela sua família, etc., têm necessidade de, primeiro, de obter os bens enfim, essenciais ao mais baixo custo possível. A grande distribuição procura fazer o shopping desses produtos, não só com os produtores nacionais, mas internacionalmente. E, portanto, o que a grande distribuição procura é ter os melhores produtos ao mais baixo preço, independente... Também segmenta, ou seja, nós na grande distribuição encontramos tudo.
Se eu quiser o produto mais caro, também o consigo encontrar, não é? Certo, mas o que eu digo é, se não houvesse a grande distribuição, as pessoas com menos recursos Teriam mais dificuldade ainda? teriam de gastar mais dinheiro, desde logo, porque não teriam acesso, eu já nem falo, enfim, da classe média ou ascendente ou o que seja, de ter morangos durante todo o ano, de ter fruta variadíssima durante todo o ano, que não existe, quer dizer, existe ou é possível, não só porque os produtores têm formas e técnicas de produzir que permitem isso, mas porque os supermercados também vão buscar fornecedores, quer dizer, de outras paragens. Mas se as coisas não estivessem próximas do local onde as pessoas vivem, o custo de ir comprar maçãs ou pera rocha aqui ou Bom Barral ou o que seja, era enorme. E, portanto, assim como, por exemplo, há coisas, toda a gente fala da logística, mas há um aspecto, por exemplo, que é muito importante para quem tem de comprar aquilo que é apenas essencial e aquilo que vai efetivamente consumir, que é o que os supermercados fazem, porque não têm interesse em ter desperdício, que é um produto que é vendido a grosso, ter doses ou emparcelar em doses individuais ou familiares ou o que seja. E isso permite que as pessoas não tenham de comprar uma arroba de batatas e comprem 2 ou 3 só para fazer sopa. Ou ter fruta... Achas que assistimos nestes últimos 2 anos a uma demonização da grande distribuição? É sempre fácil, é o recurso mais fácil para despistar as pessoas daquilo que são as razões essenciais para a subida dos preços, que não é certamente, digamos, o papão da grande distribuição, não é isso. É, sobretudo, responsabilidade do Estado, ou dos vários Estados, dos bancos centrais, e da injeção sistemática ao longo de muito tempo, e, sobretudo, agora, durante os anos ditos da pandemia, de injeção absolutamente colossal, como diria o nosso ex-ministro das Finanças, de massa monetária em circulação. Mas há aqui algo, não falámos sobre isto, mas acho que é interessante colocar esta questão em cima da mesa. Algo de profundamente desigual, já que o tema é equinócio, okay, que é a partir de igualdade, é desigual em o Estado estar a arrecadar paletes, utilizando uma expressão de um famoso comediante português, paletes de dinheiro através dos impostos por causa da inflação e, no entanto, ele a si mesmo não se limita. Claro, mas isso é da lógica do Estado. Não, imagino que não sejas ingênuo o suficiente para que teria outra atitude, não é? A lógica das coisas é que o Estado se alimenta a si próprio e, portanto, tem sempre esta vontade de engordar. Portanto, não sai disso, é um ciclo vicioso. E sim, quer dizer, o Estado tem arrecadado impostos muito mais do que aquele, enfim, da receita que esperaria, mas não devolve esse dinheiro a quem lhe deu esses recursos, que fomos nós, não é? Com o trabalho. Deixa-me só provocar-te. Achas que se o Rafael Bordal Pinheiro ainda fosse vivo, o porco do Estado era ainda mais gordo do que era na época dele? Pois... Substancialmente. De lá, esteroides com Estado. Não sei se está a ver. Rafael Bordal Pinheiro com acesso a esteroides era o que era. De alguma forma, quando nós olhamos, de facto, para Portugal, vemos este Estado que quer ser intervencionista, mas que não consegue mostrar à atividade privada ou a um cidadão de bom senso um bocado mais atento, que eles sejam efetivamente capazes de gerir até os seus próprios recursos. Que não são deles, são nossos. Sim, exatamente. Eu até convido as pessoas que estão na casa a refletir. Penso numa área em que o Estado é realmente bom. Uma área em que nós podemos dizer que vivemos em paz porque investimos e o Estado é realmente bom. Eu vou responder. Eu só conheço uma.
é a cobrança de impostos. Exatamente. Estamos de acordo. Estamos de acordo. A única área em que nós sabemos que o Estado é realmente bom é a cobrança de impostos. Porque pega-se em qualquer outra área e depois diz, não, o Estado é bom patrão porque aumenta aos funcionários públicos. E eu pergunto aos funcionários públicos, está satisfeito com o seu patrão? E nós vemos-los na rua todos os dias. Portanto, por muito que eu que trabalho no setor privado me queixo que vão muitos recursos para a função pública, porém, os próprios funcionários públicos são os primeiros a dizer temos equipamento, mas depois não há sobressalentes disto, não há combustível para aquilo, não há papel nos tribunais, não há meios, não há reparações, temos que levar de casa não sei o quê. Então, mas se não há baterias nos cacilheiros elétricos... Absolutamente. E, portanto, eu diria, não há nada de mal em... E seria fundamental, quer dizer, o Estado ser muito melhor em algumas coisas em que realmente é necessário para o país e o resto, eventualmente regular, criar um conceito e deixar que os privados... E depois perceber se eles fazem bem isso, como se viu nas parcerias público-privadas para gerir os hospitais. E neste momento já temos autarquias do Partido Socialista. Nós temos ali o Beatriz Ângelo. Exatamente. E muitos dos meus colegas que, eventualmente, quando lá necessitam de ir, aquilo foi uma mudança do dia para a noite. Exatamente. É um descalabro. Com perda, e isto é o que me surpreende, porque nós perguntamos onde é que está a política de esquerda, porque quem fica a perder com isso são precisamente as pessoas com menos recursos. Quando os comboios estão parados, quem fica a perder são as pessoas com menos recursos. Quando as escolas estão fechadas e não há aulas, quem fica a perder são as famílias com menos recursos. E, portanto, o que nós vemos realmente é que nós temos uma política em que quem tem meios foge para o privado, enche as escolas privadas, vai para a saúde privada, resolve os seus problemas a partir dos meios que tem. Quem não tem meios, os mais desfavorecidos, são os mais prejudicados. E, portanto, realmente há aqui uma inversão completa. Eu pergunto até qual é a verdadeira política de esquerda que está a ser posta em prática. E aqui, por muito que esteja longe do Partido Comunista, concordo com a análise que eles fazem. Esta política não é uma política de esquerda, é uma política de mera sobrevivência. Porque, verdadeiramente, quando se fala, por exemplo, da solidariedade, que é supostamente um valor da esquerda, deveria ser investir mais em haver médicos de família do que pôr 3 mil milhões na TAP. Porque o que as pessoas precisam é de médico de família. As pessoas precisam não ser necessário. Eu passo todos os dias, eu termino, já estou-me a alongar, mas eu passo todos os dias às 7 e pouco da manhã à porta da loja do Cidadão do Porto. Eu conduzo do Porto para Carregal do Sal e, portanto, 7 e pouco da manhã estou a passar ali. Às 7 e pouco da manhã há dezenas de pessoas numa fila de espera para serem atendidas às 8. E alguns deles, se calhar, já não conseguem... Exatamente, a senha. Eles não estão à espera para ser atendidos às 8, estão à espera para ser atendidos a uma outra hora, mas às 8 vou-lhes dar a senha. E eu pergunto, que serviços públicos, que política pública é esta, que investe 3 mil milhões de euros na TAP para voar quem pode voar, e depois as pessoas estão às 7h30 da manhã na rua à espera? E, portanto, há aqui uma inversão completa de valores que tem que se esgotar. A TAP também já não vai ao Porto, portanto... Enfim, eu vou reagir um bocadinho à concordância de Manuel Pinheiro, enfim, que não me surpreende, mas com o PCP, estou a brincar, mas não, eu não diria que é fácil de explicar, mas os maiores prejudicados das políticas de esquerda, socialistas, são efetivamente as pessoas com menos recursos. Só que é muito mais visível e, portanto, mais facilmente aproveitável politicamente distribuir subsídios, apoiar diretamente alguns setores, do que... Isso, por um lado, isso é visível e, portanto, as pessoas percebem. Se eu te der um subsídio, tu nunca vais dizer mal de mim, à partida. Por outro lado, quando há um problema na sociedade, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde e coisas do género, é sempre relativamente fácil a um político mitigar ou mutualizar as culpas por muitas coisas. E, portanto, a responsabilização nunca é direta à ação dos políticos, são sempre circunstâncias supervenciais. É a guerra, é o Bolsonaro, é o Trump... É o Passos Coelho. É o Passos Coelho. Cada vez menos é essa a desculpa, mas pronto. Mas percebe? É sempre mais fácil diluir as culpas. Mas, Telmo, aqui vou brincar um bocado contigo, com aquela questão de Vizela, as pessoas estavam lá e bateram palmas, acabamos por ter aquilo que escolhemos. Mas eu olho para a França, olho para a Grécia, olho para a Holanda, olho para a Bélgica,
o pessoal está na rua a partir aquela porcaria toda e estão verdadeiramente insatisfeitos. E consigo ver, até dentro dessas multidões que estão na rua, pessoas de espectros políticos diferentes a dizer, epá, isto já chega. Vimos o Chega numa manifestação da CGTP, não foi? Portanto, os polos, de facto, acabam por se atrair. Eu não consigo falar com ele, porque a ironia dele é demasiada. Eu entendo o que é que tu queres dizer, mas eu estou a dizer nós, as pessoas, nós. Porque os políticos... Olha, por exemplo, agora os sargentos, e eu não só, estão todos chateados porque aqueles 12 ou 13 resolveram não cumprir umas horas, porque o barquinho tinha um bocado de água, ou podia não andar. A minha questão é, eu te garanto que com o aumento, ou se hoje for, não sei se foi, porque estamos a gravar antes de acabar a sessão do plenário, se for aprovada mais uns dinheiros para os oficiais e para os praças, a contestação acaba. Ou seja, este corporativismo em Portugal impede-nos de obrigar... Se calhar, eventualmente, ou amaina imediatamente. Mas sinaliza outra coisa. Sinaliza que os marinheiros, basta contestarem ou protestarem de alguma forma, que depois sabem que o Governo e o Estado lhes vai entregar aquilo que eles reivindicam. Isso abre um precedente muito problemático, não é? Porque se as pessoas perceberem, nomeadamente, porque é um setor muito especial, sim, mas se perceberem, se os militares perceberem, ou os polícias, ou, enfim, das funções de soberania, perceberem que se contestarem alguma coisa, o Governo vai-lhes dar tudo o que querem para, enfim, acabar com a polémica, isso, enfim, como digo, abre um precedente que pode ser muito pouco saudável. Manuel, como é que lês em termos sociais este nosso pacifismo, por assim dizer? Eu acho que o país não é, de facto, de ir para a rua da forma que fazem os franceses ou os espanhóis, que são muito mais visíveis. Isso pode ser aproveitado de uma forma positiva se os políticos souberem incorporar contributos. Agora, se continuarem a puxar a corda, ela romperá mais tarde ou mais cedo. Já rompeu várias vezes ao longo da nossa história, pelo menos no século XX, várias vezes. Parece-me que é preciso dar a volta, é preciso ter propostas alternativas e eu estava a seguir a vossa troca de impressões, estava a pensar aqui que nós temos muito uma política de apoiar os mais desfavorecidos, ou que se anuncia como sendo de apoiar os mais desfavorecidos. O que nós temos que encontrar são políticas que acabem com os mais desfavorecidos, ou seja, nós precisamos é que as pessoas tenham o seu rendimento, façam a sua vida e consigam ter os seus objetivos e vê-los concretizados. Não é estar a dar subsídios porque nós não queremos manter as pessoas pobres, queremos retirá-las daí. Achas mais do que, eventualmente, mantê-las pobres com os subsídios, é criar uma forma de que esses subsídios sejam alavancas para sair dessa pobreza. Temos que ter uma economia competitiva. Por exemplo, nós devemos festejar quando uma empresa tem bons resultados, porque isso vai permitir incentivar essa e outras empresas a terem, a partir desse sucesso, a investirem mais. Nós, há quantos anos é que não captamos um grande investimento como o da Europa para Portugal? Há muitos anos. E estamos a perder esse comboio. E não vemos, digamos, o país festejar que se criem empresas que sejam competitivas, que se desenvolvam, que exportem. Pelo contrário, a palavra lucro transformou-se numa espécie de palavra maldita e não pode ser assim. Nós precisamos de olhar para as pessoas e vê-las a ter sucesso cá. E o que estamos a ter hoje é que, sobretudo a classe média que tem algumas posses, o que sonha é dar boa educação aos seus jovens para os mandar para fora. Isto não faz sentido nenhum. Os pais andarem a trabalhar, andarem a lutar para dar educação aos seus filhos, para depois eles terem sucesso lá fora, não faz sentido. Nós devemos sonhar, ser um país de acolhimento, em que os nossos filhos ficam cá, fazem as suas famílias e outros vêm para cá trabalhar e o país se desenvolve. Não devemos ser um país que fica satisfeito por mandar alguém para a América ou para a Alemanha para ter sucesso. Mas para isso precisamos nos focar numa economia competitiva. É preciso claramente haver menos impostos, é preciso haver menos burocracia, é preciso haver menos dificuldades de estarmos a pagar
isto, aquilo, aquilo outro, e focarmos-nos mais em ter uma economia competitiva. E se assim for, parece-me que podemos ter sucesso. Infelizmente, não é isso que vemos. Veja a questão da habitação que foi agora levantada. É evidente que as casas estão muito caras. Mas o que é preciso é olhar para o contexto e fazer com que haja mais gente a investir para que haja mais casas, para que os preços possam descer e que haja melhores transportes, para que as pessoas não precisam de viver no centro, possam viver um bocadinho mais longe, mas terem acesso rápido, confortável, seguro ao seu local de trabalho e à sua residência. E, portanto, nós temos que ter soluções para o futuro, não precisamos e não devemos andar a perder tempo, precisamente com pequenos subsídios. E só para terminar, que realmente prolongo, lembram-se dos 125 euros que foram anunciados que o Governo dava a cada pessoa que iam ser a solução? Foram a solução de alguma coisa? Pois não. Nós, há bocadinho, estávamos aqui a falar como é que nós havemos de discordar. Eu vou discordar de ti. Porque eu acho que as casas, efetivamente, não estão caras. E estamos a confundir novamente o conceito de preços. O preço das casas é o que é, porque resulta, enfim, da oferta e da procura. O que existe é pouco dinheiro nos nossos bolsos para comprar as casas que são produzidas. E as casas são produzidas a um determinado preço, sobretudo por causa também dos impostos. Não sei se as pessoas têm noção disso, mas no preço final de uma casa, em toda a cadeia de produção, desde a compra do terreno vazio até ao projeto de arquitetura, etc., 40% de uma casa de 100 mil euros, não há casas se calhar a 100 mil euros, mas uma casa de 200 mil euros, não é? 40%, portanto 80 mil euros desse valor, são impostos acumulados ao longo de toda a cadeia de produção. O nível... e depois nós temos salários... Parece o imposto do tabaco. Pois, que é uma coisa assim já desde a década de 80. Embora rondar os 80 e tal %. E o combustível, E o combustível. Embora eu penso que o tabaco seja, enfim, menos essencial do que uma casa. Para viver, com certeza. Eu não fumo, mas... Mas eu estou a falar, digamos, desse Claro. peso. E, portanto, não é o facto, não é as casas... O preço é o que é das casas... porque há problemas que estão antes disso. Mas agora vamos só ver uma coisa e infelizmente o tempo voa, sabem como é que são os tais 50 minutos. A questão é assim, somos um país pobre, nós precisamos de enriquecer, sim senhora, mas precisamos de casa até as gerações enriquecerem. É justo um governo no mercado ou com os agentes do mercado também propor, olha, temos que fazer habitação também para este segmento da população, ou não? Mas não sei se... Eu intervinha fortemente por 2 ou 3 áreas. Fiscal, incentivando que haja gente a investir para colocar casas no mercado rapidamente, portanto, baixando o IRS, baixando a tributação a quem coloca casas no mercado, junto das câmaras municipais... Desagravando o aluguer, por exemplo, Claramente, dizendo às pessoas que é um investimento de que o país precisa. Reparem, nós damos grandes incentivos a estrangeiros que venham cá morar, ou a estrangeiros que venham cá investir para criar fábricas. E então, as famílias que têm 1 ou 2 casas para arrendar não devem ter também o incentivo de baixar os impostos para as colocarem no mercado? E depois, intervindo naquilo que é regulamentação e naquilo que são os processos em concreto, para perceber como é que se pode reduzir muitíssimo o custo que foi aqui levantado e o tempo de aprovação de projetos. Deixa-me só dar uma... É uma quaresma sem fim a aprovar um projeto em Portugal. É uma coisa um bocadinho estúpida o Estado querer dar uma lição aos empresários, dizer que precisamos de construir casas para a classe média. É estúpido. Porque tomar os promotores imobiliários abarcarem a grande fatia do mercado. Quer dizer, o problema é que eles não têm condições para ter o lucro que precisam nesse segmento. Até porque há quem diga que não falta casas. O McDonald's ganha imenso dinheiro fornecendo refeições muito baratas. E, portanto, e é o grosso do mercado. É o máximo. O problema dos promotores imobiliários não é não terem vontade de fabricarem ou de produzirem casas para a classe média. O problema é que toda a carga de impostos que têm não é, e custos materiais, etc., não lhes, e as questões legais, etc., não lhes permite
ter uma operação com um mínimo de lucro para esse segmento, muito por causa do Estado. Até porque depois até parece um paradoxo, não é? Quer dizer, o Estado cria um problema que é não ajuda as pessoas a ser mais ricas e depois manda aos privados. Exatamente. Agora resolvam-me este barbicacho, não é? E para terminar, faz-me lembrar aquele famoso ditado português que quando a onda bate na rocha, quem se lixa é o mexilhão. Não tenho nada contra o marisco, acho que temos bom marisco. Telma Azevedo Fernandes, Manuel Pinheiro, muito obrigado por terem estado aqui connosco. Obrigado, de João. facto, foi uma conversa que se prolongou. Senti-me aqui num ping-pong. Para mais cerejas. São para mais cerejas, aí está. A cereja. Quanto é que custa a cereja no produtor? Depois quanto é que fica? Mas é que andamos aqui quase a discutir o sexo dos anjos, quando se todos tivéssemos dinheiro nos bolsos, comprávamos tudo e mais alguma coisa, não é? Obrigado mais uma vez por terem estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Amanhã estamos de regresso, que é para ser o pontapé final da semana que temos. Amanhã é sexta-feira, recordo. Quero dizer também que façam uma visita às nossas redes sociais, desde o Facebook ao Instagram, partilhe, ponha lá o seu gosto, faça os seus comentários, vá até à playlist do Isto é o Povo a Falar, que está no YouTube da Curiacos TV, e também pode ouvir os nossos podcasts que estão em todas as plataformas e mais algumas. Já sabe, sai logo às 6h30 da manhã. Resta-me agradecer, dizer que conto consigo amanhã à mesma hora aqui na Curiacos TV e também na Rádio Vida. Um resto de uma boa noite e até amanhã.